Bom dia, meus amados. Primeiro sábado de fevereiro de 2023. Portanto, hoje, 4 de fevereiro deste ano de 2023, que é um ano, pela numerologia final 7, um ano de mudança. Cada 9 anos, porque os números eles sempre fecham a soma de 1 a 9, e cada ciclo de 9 anos temos um ano de mudanças. Mas temos que entender que este ano de 2023 é o ano 7, que está dentro daquela janela de tempo que vai ali de 2018 a 2027, onde vão ser vistos, vividos e experienciados a maioria dos eventos que a Terra precisa passar neste momento que eu chamo de núcleo da fase final da transição planetária. Eu diria, o miolo do pão. É muito importante. Então não é um ano simples de mudança, é um ano que eu diria o mais importante entre todos os anos de final 7 que já aconteceram nesse planeta. Portanto, vamos nos agarrar bem, porque, como já foi dito outras vezes, seu barco balançava antes, agora é que ele vai realmente atravessar os vergalhões oceânicos, né, mais difíceis. Mas também vamos aproveitar o passeio, porque nós estamos aqui agora degustando a reta final desta longa caminhada que cada alma encarnada já viveu neste planeta de terceira dimensão de provas e expiações. Mas neste sábado eu vou trazer um tema sobre o segundo ceifador. Lá em 2020 eu escrevi um texto sobre os ceifadores, né? O ceifador, não lembro mais se era os ceifadores ou o ceifador, mas falei sobre isso. O ceifador anunciado na época era o ceifador número 1. E todo mundo sabe quem foi o ceifador. Foi aquela coisa horrorizada, né? Horrorizante que todo mundo viveu já no começo de 2020. E começou lá na China, lá na Ásia e veio, né? Rapidinho, porque tudo hoje anda de avião, é tudo muito rápido. Mas primeiro de falar do segundo ceifador, vamos novamente, mais uma vez, deixar bem claro aqui. Foi colocado muito medo nas mentes humanas desde sempre. As mentes estão impregnadas de crenças limitantes, de medos, de traumas. É impressionante chegar neste momento da humanidade, no final da transição, e ainda precisarmos todos nós limpar tanta imundície, tanta sujeira, tanta ancestralidade, tanta coisa negativa dentro de nós. E essas coisas foram colocadas dentro de nós através de situações, obviamente, vividas também, mas são crenças. Então, esses dias foi falado do Apocalipse. Até pouco tempo, a maioria achava que o Apocalipse era uma tragédia, era o fim do mundo. E não é verdade. Olha como colocaram as palavras nas mentes humanas. Apocalipse é uma coisa maravilhosa, pois é a verdade sendo mostrada, as revelações. Mas é só olhar no dicionário. Mas o problema é que as pessoas não costumam ler, não costumam estudar, não costumam então procurar as coisas. Mas então por que tanto medo? E por que todo mundo achava que era o fim do mundo? Porque foi colocado nas cabeças. Como se diz, uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade absoluta. É uma coisa espantosa, mas é verdade. E os ceifadores não é diferente. Todos, ou quase todos, e olha, eu posso dizer que mais antigamente ali, há umas par de décadas atrás, até eu podia acreditar que ceifadores era coisa ruim, era a morte. Eu não sei de onde é que a gente tirou isso, mas, como eu disse, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade absoluta. Então aquele ceifador
Quem é que é o ceifador? É aquele que colhe. Lá na lavoura, lá na agricultura, lá na seara, o ceifador é aquele que salva a produção, vai colher o grão, colocar no abrigo, colocar em segurança. Vamos dar um exemplo, tanto falado quando se fala em ceifador, o trigo. Se o ceifador não colhe o trigo se perde. Então ele vai lá, colhe e guarda no celeiro. Como é que faz a ceifa? Cortando a palha e tirando o grão, ou batendo, né? Então, quando se fala em ceifador, é preciso entender que é tempo de colheita. O que é o tempo de colheita? Que a semeadura está pronta, o tempo percorreu suficientemente o tanto que precisa, e agora a produção precisa ser recolhida. Então nós podemos comparar as almas que vieram para este planeta, foram semeadas, porque existe essa metáfora, semear as almas pelos mundos, né? Nós somos sementes, já foi falado isso tantas vezes, e são as sementes que são semeadas. Nós somos sementes estelares, fomos semeados aqui nesse planeta e chegou o tempo da maturação. Findou-se o tempo necessário para que essa semente germinasse, crescesse, produzisse os seus frutos e, enfim, aprendesse as suas lições, que essa é a verdade. Todos nós já aprendemos as lições, estamos maduros, prontos para ser colhidos. É o tempo final do mundo de provas e expiações. Um novo ciclo vai se abrir, porque esse vai ser fechado. É a transição planetária também, como se diz sempre. Não tem como encerrar a velha Terra, o ciclo de provas e expiações, sem colher todas as sementes boas. Depois sim, aquilo que é joio, que é palha, aquilo vai ser queimado, deixa lá para adubo, né? Enfim, não se colhe, o que não presta não se colhe. Eu coloquei num texto quarta-feira, com o título, né? Tudo que não presta, mora por si mesmo. O joio também vai ser assim, a palha. Então o ceifador, ele vem fazer a colheita, preservar, para que não se perca as almas. Então o ceifador não é um carrasco, ele é o amigo da boa alma. Ele bate um pouco sim, ele precisa bater para tirar o grão. Senão o grão não sai de lá, tem alguns que são resistentes. Aquele que sai fácil, sai no primeiro ceifador, sai sozinho, aí já vem, né, para colher, já vai para o celeiro. O ceifador bate para colher mais grãos, para não se perder. Então quando veio o primeiro, se vocês procurarem lá na minha página, no Google, lá digitar lá o ceifador, o primeiro ceifador, não sei, lá vai, e bota o meu nome, vai aparecer o texto. Eu não vou ter tempo agora de ficar pesquisando para ver como é que foi o título, mas é mais ou menos isso. Foi dito que aquele vírus que trouxe uma pandemia tão propalada era um ceifador, sim, mas não, ele não veio aqui para matar as pessoas e causar o desencarne das pessoas. Porque a gente está cansado de dizer aqui que todo mundo tem um plano de alma e tem um prazo de vida. Aconteça o que acontecer, ninguém morre antes daquele prazo, mas todos morrem naquele prazo estipulado por ele mesmo antes de encarnar. Então, para morrer não precisa nem ter causa, mas sempre tem uma causa lá, porque o atestado de óbito vai colocar alguma coisa. É uma exigência, né? Então, nós tivemos esse ano 2022, mais mortes no Brasil, que dá para provar isso pesquisando nos cartórios, porque morre-se quando chega a hora, independente do que acontece. Assim como ninguém passa o que não tem que passar, ninguém morre antes da hora. Mas o ceifador não veio aqui para matar ninguém. Ele não mata uma pessoa, não faz um desencarne. Ele só bate para tirar o grão. Então vamos explicar como funciona isso. Quando veio a crise da saúde, não vamos aqui discutir os prós e os contras, vamos discutir aqui o efeito. Todo mundo teve oportunidade de se trabalhar, sair da palha e se recolher ao celeiro. Como assim? Ficando pronto. O que significa? Trabalhando o seu eu interno. A solidariedade, a compaixão, o amor incondicional, o respeito,
As primeiras semanas foram fantásticas. Trabalharam muito bem. E muita gente aproveitou e ficou naquela condição mais elevada, dentro daquilo que nós consideramos de ética, moral, espiritualidade, um ser mais justo, mais honesto. Então as primeiras semanas foram tranquilas, né? Deu aquela pequena colheita, que eu acho que foi o que ficou. Porque depois, passado um mês, dois, nós vimos tudo o que aconteceu. Discussões, brigas, interesses, ofensas, julgamentos, duras em cima de certas ordens, mas principalmente o posicionamento de muita gente discutindo o remédio X é bom, o remédio X não é bom, isso presta, isso não presta, essa técnica funciona, essa não funciona, e todo mundo discutindo como se fosse duas torcidas num estádio de futebol, querendo ganhar na base do grito. Isso foi o efeito contrário. Como se diz, aquele tiro que sai pela culatra. Mas muitas pessoas, além de não aproveitar a oportunidade de se desfazer da palha e ser recolhida pelo ceifador ao celeiro, ficaram tão agarradas à palha que provavelmente vão ser queimadas junto com a palha. Muitas já foram, outras vão ser. Mas isso não quer dizer que vão morrer. Quer dizer que elas vão entrar na frequência daqueles que vão para um outro planeta ainda de provas e expiações. Perderam a oportunidade de evoluir, de ir para a nova Terra. Foi dito na época que os ceifadores seriam vários, não se sabe quantos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, mas eles são em série, porque o tempo se esgota rapidamente. Eu, para ser sincero, até achava que viria ainda um pouquinho antes, mas ele veio agora em 2023. Já está aí. E ele vai ser intenso e rápido. Este não vai levar 2 anos. Talvez não vá nem até o final deste ano. Talvez seja alguns meses. Mas vamos contar o ano 2023. Vamos dar esse prazo para ficar mais confortável. Este já está anunciado. Já está anunciado, já está aí e vai fazer como é que se diz? Passar a rede. Este segundo ceifador foi ou está sendo denominado de o desapego. Olha que interessante. As pessoas dizem, mas o que tem a ver o ceifador com o desapego? Tem tudo a ver. Para herdar a nova terra, quem está muito apegado a coisas materiais corre o sério risco de ficar preso à densidade da terceira dimensão. A quinta dimensão é sutileza, não tem nada de densidade. A matéria é muito sutil, é muito leve. Tudo é cooperação, não é mais competição. Esse negócio de querer ganhar sempre, a qualquer custo, pisando em cima de todo mundo, desrespeitando códigos de ética, de moral, de respeito. Porque desapego não é só de coisas, de bens. Ali que está o grande engano. Claro que tem gente que nunca está saciado. Quanto mais tem, parece que menos tem. O mais infeliz é, porque não consegue mais. Mas o apego a certas situações, poderes, querer ter razão sempre, se apegar a cargos, a vantagens, isso é em tudo. É no setor privado, é no setor público, é no esporte, é nas finanças, é na política, é nas religiões, é na razão, porque querer ter razão, né? Porque eu sei, porque eu acho que é isso e tem que ser assim, e os outros que se danem, né? E também o apego a pessoas, sim. Eu vejo muitos comentários nos meus textos lá, tá lá publicamente, é só olhar. Porque como é que eu vou fazer? Depois eu vou para Nova Terra e meus familiares não vão. Bom, em primeiro lugar, ninguém sabe se vai para Nova Terra ainda. Vamos falar bem a verdade. Ninguém está garantido, não. 1/3 da humanidade vai. Vamos fazer o possível para ficar nesse 1/3. Mas tem a opção, não quer se desapegar, você acha que os familiares não vão, que pode ser talvez o contrário, mas você acha que eles não vão, fica na terceira dimensão, vai junto. Mas vai chegar lá, não vai nem saber mais
que eram teus familiares? Ou você lembra dos familiares das vidas passadas? Alguém lembra? Se alguém lembra, me avisa. Porque eu não lembro de nenhum dos meus familiares. Se eu tenho 1000 vidas passadas, eu não lembro nenhuma vez quem foi meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, minha esposa, e se quando eu fui mulher em alguma vida, meu marido, eu não lembro. Então para que querer ir para a terceira dimensão junto com os familiares? Não vai mudar nada, só porque agora tem a transição planetária, mas a situação de desencarne não é diferente daquelas de antigamente. O desapego, o ceifador chamado desapego, vem para libertar aquelas almas que estão prontas, mas estão apegadas. Por causa do apego, podem perder a chance. Então ele vem para provocar situações. Prestem bem atenção. Situações que a gente vai ter perdas. Para que a gente entenda que aquilo podia ser importante, mas a gente tem que aprender a não ter, a desapegar. Todos vão ter o necessário. A providência divina não desampara ninguém. Mas esse negócio de querer ter mais que os outros, querer ter a todo pano, a qualquer custo, vantagens e vantagens e vantagens, eu diria que é o bilhete que pega o trem do exílio. E o ceifador vem justamente para tirar daquelas almas que têm chance de ser levadas para a quinta dimensão, para a nova terra, para que elas tenham a perda e aprendam a desapegar. Então, o ceifador não é uma ameaça, o ceifador é uma bênção. Porque um dia eu escrevi um texto, eu fiz um áudio, com o título A maior desgraça ou o maior prejuízo de uma alma seria perder a chance de ir para a nova terra. Não há nada pior que isso. Nada é pior que isso. Perder a chance de ir para a nova terra é a certeza de um mundo muito inferior em termos de evolução, onde as almas vão lá ajudar a desenvolver aquele mundo, obviamente, mas vão enfrentar mais outro tanto de centenas ou até milhares de encarnações na dualidade, até ter uma nova chance, como aqui nós temos agora. Então seria a pior coisa que poderia acontecer para uma alma encarnada, perder a chance de ir para a nova terra. Então o ceifador, ele é o nosso amigo que vem e, se precisar, dar-lhe umas bordoadas, como se diz, né, no lombo, para soltar o grão, né, para ir para o celeiro em segurança. Então este ano nós vamos ter o ceifador que vai promover o desapego para libertar aquelas almas que correm o risco de se perder ainda por causa do apego. A janela de tempo de 50 anos, que fecha em 2025, está terminando. Não sabemos quais os eventos ainda vão vir nos próximos meses, os próximos 2, 3 anos. Mas eu acredito, porque todas as informações que me vêm já pelo menos de 2012 para cá, que o próprio evento chamado de o grande evento deve ocorrer nesta janela de tempo. Já foi dito aqui outras vezes. E se vai ocorrer esse evento, então aquelas coisinhas que antecedem o evento devem ocorrer antes. Talvez tenhamos um outro ceifador ainda em 2024, se for preciso. Por isso, quando se fala em ceifador, não fiquem tristes, não fiquem com medo, não fiquem apavorados. Ele vem para salvar muitas almas. Mas o que nós vamos dizer quando tem gente que é temente a Deus? Teme Deus. Porque foi ensinado que tem que temer Deus, porque Deus é um carrasco, julgador. Quando Deus é uma consciência, é a fonte, e nós somos parte daquela fonte, daquela consciência, nós somos parte do Deus também. Então nós temos a partícula divina dentro de nós, que nos dá esse direito. E Deus é a árvore que deu todas as sementes e diz assim: vão, semeiam, plantem, colhem, façam as experiências e voltem para cá contar cada um a sua história para os demais que não fizeram a mesma caminhada, a mesma história. Porque temer Deus? Devemos temer os capetinha, né? Aqueles que realmente atrapalham a nossa vida. Aqueles que vieram lá de Orion e quiseram dominar a raça humana, que é uma raça de almas amorosas, puras. Vieram aqui experienciar a dualidade para contar para o universo depois como é essa vida na dualidade com o véu do esquecimento. A hora que vier as revelações finais das verdades, nós vamos saber exatamente o que eles fizeram com a humanidade. Ela vai dar um choque tão grande
que o resto dos grãos de trigo vão cair tudo na redinha, tudo na lona, como se diz, para ser guardado. Mas não vai escapar ninguém. Aquele que está bom, porque se as pessoas tiveram preocupação com o primeiro e com o segundo, o terceiro ele vai ser um pouco mais forte. Porque se tu tem lá um feixe de trigo e tem que bater para tirar o grão, os últimos tem que bater mais forte. Senão caiu na primeira, né? O que eu posso dizer hoje para vocês é que vamos receber o ceifador, vamos dar as boas-vindas a ele, porque ele vem para nos ajudar. Se qualquer um de vocês é um grãozinho de trigo que ainda está lá no meio da palha, tem oportunidade agora. Mas saia na primeira pancadinha, não precisa esperar levar todas no lombo. Para quê? No primeiro sacudidão, saia. Você pode fazer isso. Preste atenção. Aliás, eu diria que se a lona já está colocada lá no chão para colher os grãos, você está bem sequinho, já dá para saltar fora, né? Cair em cima da lona. O que é desapegar? Começar a pensar nisso. Aquelas pessoas que vendem a alma pro diabo para poder ter fortunas e ter recursos, ganhar vantagens, ter poderes. Vamos ter compaixão dessas almas, porque daqueles planetas de terceira dimensão onde vão os exilados da Terra, talvez eles vão para o pior deles. Porque precisa, porque é frequência. Não existe um julgador, existe um detector de frequência. É automático. Vamos nos preparar para desapegar. Como diz a parábola bíblica, não crieis fortunas na terra, crieis fortunas no céu, porque o que está aqui na terra não vai junto. A única coisa que vai para o além é a bagagem da alma, que nada mais é do que as boas ações, porque as más ações prendem a alma ainda nos mundos inferiores e não deixa ela subir, se elevar. Então agora eu vos deixo com o meu grande abraço de luz para envolver cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. E hoje eu vou trazer um tema que há ainda muitas pessoas que me acompanham que têm muito medo de morrer, de se separar das pessoas que ama. E como é que vai ser a transição da Terra? Se tem que morrer para ascensionar? Se quem mora vai todo mundo embora ou que vai voltar todo mundo? Vamos lá. Estamos na última encarnação na dualidade da Terra. A Terra sempre foi um planeta de dualidade, o aprendizado sempre foram as polaridades. E tudo foi assim até agora. Estamos agora então fechando esse ciclo longo, em média de 600 a 1100 encarnações. É muita história, é muita encarnação. E antes sempre foi assim. A alma desencarnava no seu tempo pedido, porque a alma faz um plano encarnatório e pede um prazo para executar esse plano. E esse prazo, se não é pelo suicídio, ele é cumprido à risca. Ninguém pode tirar alguém aqui da Terra antes da hora. Faz parte das leis divinas, não tem como. Porque a causa de morte de cada um já estava no seu plano antes de encarnar. E vai chegar, porque não existe acaso, existe um projeto. E o universo entrega esse projeto do começo ao fim durante a vida corpórea de cada alma, sempre no seu devido tempo. Agora nós estamos na última encarnação, está desencarnando gente, como se diz, né? Desencarnando almas, na verdade, porque estão no seu tempo. Independente se vão ascensionar ou não. É o tempo delas partirem e não tem ninguém que segura, porque é assim que sempre funcionou. Nem todos os que desencarnam
vão ser exilados. Uma parte está no seu tempo de desencarnar e vão para o plano astral, que agora pode ser naves espaciais, não mais somente as colônias espirituais, até porque as colônias estão sendo esvaziadas. Aqueles que vão embora da Terra, que não conseguiram a frequência da nova Terra, vão para as naves, não vão mais para os umbrais. Vão para as naves e de lá eles são orientados, primeiramente acolhidos, amparados, orientados e consolados. E depois eles vão para a psicosfera do planeta que eles vão habitar. Por que para a psicosfera? Porque aquele corpo da alma, que chamamos de perispírito, ou corpo astral, ou etérico, ele vai se ambientar nas energias daquele planeta para formar um corpo materializado depois. Porque não vai ser mais o corpo que era aqui da Terra. Pode ser um corpo humanoide, mas não mais um corpo humano, como nós conhecemos aqui. É um tempo que precisa ainda, por isso ele vai fazer todo esse trajeto. Há um tempo para terminar isso. As almas da Terra já estão sendo trocadas. Começou em 1950, que entramos no último século da transição planetária. Mas se acelera agora, porque agora, a partir de 2012, já antes de 2012, muitas almas já vieram garantidas para a nova Terra. Mesmo que desencarnem antes do evento, elas estão garantidas, embora ainda correm risco, garantidas em termos de frequência, em termos de aprendizado, em termos de consciência. Mas se elas caírem agora, porque estão na condição humana e há esse risco, um deslize muito forte pode colocar tudo a perder. E a partir de 2012, todas as crianças que nascem já são herdeiras por frequência. Já disse tantas vezes que também essas crianças, algumas podem se perder em virtude do desvirtuamento do meio que elas vivem, da família, do sistema reinante aqui no planeta. Dos sistemas, porque são muitos sistemas. Podem colocar, sim, em risco a ascensão definitiva dessas almas que estão nessas crianças. E a gente vê como o sistema, de um modo geral, está tentando de todas as formas perverter a consciência dessas crianças, a consciência dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, para que essas almas não consigam, ou pelo menos que um grande número delas se perca. Infelizmente algumas vão se perder, a gente sabe disso, mas graças ao plano divino a maioria vai conseguir superar e vai conseguir se salvar, do exílio, porque nós vamos ter sempre o amparo dos irmãos galácticos que estão também aqui para ajudar nesse momento final, e tudo vai começar a mudar dentro de algum tempo. Vamos ver os sistemas caírem um por um como um dominó, já foi dito isso, e daí nós vamos ver realmente a verdade começar a ser exposta, assim como também as mentiras, porque nós vamos ter que ver os dois lados da moeda e entender que mundo de fato nós vivemos todos esses milênios, Nesta troca de almas da Terra, algumas pessoas dizem, mas vai haver então muita morte, se 2/3 vão embora, vai haver tragédias, vai haver isso, aquilo. Não. Há eventos, sim, como sempre existiram. Terremotos, maremotos, furacões, pestes. Algumas coisas ainda vão continuar mais um pouquinho. Mas nós não temos nenhuma informação que diga que nós vamos ver pilhas de cadáveres num tempo curto. Então nós não temos como saber, e é bom que não se saiba mesmo, seria meio que traumático saber certas verdades para aqueles que realmente precisarão passar por isso. Mas todas as informações convergem para uma linha mais ou menos definitiva. Nós não vamos ver esses desencarnes como as pessoas imaginam. Até porque, se a gente usar a matemática, nós sabemos que a média de vida hoje é 70 anos,
Então, em 70 anos, uma geração inteira desaparece. Morrendo é aquela quantidade normal de pessoas. Vamos supor que comece a morrer o dobro de pessoas. Então, em vez de 70, nós teremos uma troca de todas as almas em 35 anos. E se morrer 3 vezes mais pessoas, a gente quase não vai notar a diferença. Porque é normal, a gente toda hora. Quem mora em cidade pequena percebe melhor as coisas, porque conhece todo mundo. Eu posso garantir para vocês que, como eu moro numa cidade de um pouquinho menos de 20 mil habitantes, nós percebemos quando aumenta o número de desencarnes. Às vezes está naquele normal, de repente uma semana, 2, dobra ou triplica o número e a gente vê um pouquinho porque é uma cidade pequena. Mas se é uma cidade maior, ninguém fica nem sabendo. Se triplicar, ao invés de 70, 35, quando duplica, triplicando daria 23 anos, 24. Bom, aí nós já estamos então próximos de uma linha de tempo de 25 anos, que vai de 2012 a 2037, que é uma janela de tempo. São as janelas, elas servem para tantas coisas. Eu colocaria essa janela como a troca de espíritos da Terra. E é bem possível que isso aconteça. Mas agora, de uns dias para cá, veio muita informação sobre fractais, sobre mônada, sobre o eu superior, sobre a elevação da consciência, a integração, porque a alma não deixa de ser uma consciência, então essa consciência que experienciou a 3D vai ser integrada numa versão superior, mais alargada, que é a ascensão da alma. E aí me ocorre que começou a acontecer alguns fatos, porque as pessoas me contam e eu tenho acompanhado muito isso, como de fato eu faço, vocês conhecem o meu trabalho, situações meio que estranhas, né? Já foi falado em textos anteriores sobre troca de alma de um corpo sem o corpo desencarnar. Falamos aqui que algumas personalidades hoje da Terra, conhecidas, nossas, fala-se em clones, fala-se em holografias, mas também fala-se de entrantes. Ou seja, o que é um entrante? É um espírito que não reencarnou naquele corpo bebê. Ele veio, assumiu aquele corpo já adulto. E a gente sabe que não pode ter 2 almas num corpo. Então uma alma saiu e outra entrou e aquele corpo não morreu. Não foi para o cemitério. Temos muitas almas entrantes, também conhecidas como walk-in, e personalidades que eu já falei de algumas. Não vou ficar aqui repetindo, até porque são informações que vêm. Nós não temos como comprovar também, então não vamos aqui nos ater a detalhes, mas tem sim personagens importantes dentro do quadro hoje de comando do mundo, que tem almas que não são as originais daquele corpo. E não são clones, porque clone é uma coisa, holografia é outra, sósia é outra. Entrante é uma alma que está ali de fato. Um governante que não estava alinhado com as normas que a Terra precisa agora passar durante essa transição. Pode ser que ele tenha desencarnado e uma outra alma benevolente assumiu aquele corpo e vai fazer um trabalho continuado que estava sendo feito. Daí mudou da água para o vinho. E as pessoas quase não percebem, porque as pessoas sempre olham a fisionomia, a matéria. Elas não têm a sensibilidade de perceber, de sentir. Isso está acontecendo. Assim como também dizem algumas informações que algumas almas que eram do bem tinham cargos importantes, o cargo importante aqui no comando da Terra, e os malignos aproveitaram e substituíram aquela alma por uma das deles, porque eles também têm as suas tecnologias, a sua ciência. Nós vamos descobrir isso e vamos ver
tudo isso bem em breve também. Pessoas que me relatam que passaram por uma situação, às vezes meio que traumática, ou então uma situação muito esquisita, um fato, um acontecimento que deu uma mudança na sua psique tão grande, e eles dizem que eles não são mais a mesma pessoa. Teve agora muitas situações, principalmente no tempo da Covid, de pessoas que foram entubadas e que não desencarnaram, né? Voltaram depois a ter vida saudável novamente, que dizem que não é mais a mesma pessoa, que sofreram uma transformação. E na verdade, eu diria que muitos não são a mesma alma. Aquela alma que estava naquele corpo chegou ao momento do desencarne, mas tinha uma outra versão dela mesma, mais elevada, que veio para dar continuidade num trabalho, numa missão que o outro não ia conseguir. Olha, isso é uma coisa extraordinária. Aquela alma desencarnou e ela não completou uma missão, um trabalho. Então veio uma versão dela mesma. Porque nós temos a mônada, que eu já falei. Por isso que agora começa a vir mais informações para que a gente possa compreender. Se viesse antes, a gente não ia entender nada. Você não sabe nada da mônada, não vai saber nada disso também. Então, já falei que nós somos um átomo semente, que é o espírito, o eu superior, que foi criado na fonte com a consciência do Criador, que nós chamamos de Deus. Depois se dividiu em 12 super-almas. Ainda continua com uma energia muito alta para habitar mundos mais inferiores. Daí se dividiu cada um em mais 12 super-almas. Aí sim, depois se divide em almas. E essas almas se dividem em fractais. E aqui na Terra estamos nós, um fractal. Não tem outro fractal aqui na Terra de nós mesmos. Já foi dito isso também. Temos fractais, outras partes de nós em outros mundos. Não justificaria ter dois aqui fazendo a mesma experiência. Então está acontecendo muito disso. Então vamos dizer que muitas almas agora vão fazer a ascensão. Então há muitas possibilidades. Ela continua por si só fazendo a ascensão e vai ascensionar sem passar por uma troca. Apenas a consciência vai se expandir. Então a consciência se expande, é como se ela tivesse morrido e nascido outra dela mesma, mas ela não é trocada, ela só expande a consciência, ela cresce, ela aumenta a sua capacidade de consciência. E tem esses casos então, que como aconteceu principalmente no tempo da Covid, de almas que não terminaram a sua missão, elas só desencarnaram. Não necessariamente elas foram embora para o exílio. Tanto pode ter ido para o exílio como não. Nós vamos ver isso durante esse tema hoje. Vamos primeiro falar daquela que vai ascensionar. Ela estava pronta, mas ela tinha uma missão e ela não ia conseguir cumprir a missão. Então veio uma outra um pouco superior para cumprir a missão. Então aquela outra já foi para frente, ascensionou, se elevou, terminou seu percurso aqui na Terra. Também pode acontecer que essa alma que estava desencarnando não conseguiria mais ascensionar, ia embora, exilada. E então veio uma outra versão dela que não está na terceira dimensão, está na quinta dimensão, por exemplo, e assumiu esse corpo, porque é uma alma que estava já lá no plano astral, estava lá num outro planeta, estava em algum outro local, em outro mundo. E é uma daquelas almas que voltam para a Terra, que eu já falei que se 2,5 bilhões de almas continuam em corpos físicos, e depois nós vamos ter o retorno de mais ou menos 2 bilhões de almas, que são almas que estavam nas colônias espirituais, que podiam estar nas naves em auxílio aqui na Terra, e também outras almas que já tinham ido embora para outros planetas, já tinham ascensionado antes, e agora vêm para comemorar, porque é um planeta que elas ajudaram a desenvolver. Nesse caso, de uma alma que já tinha ido embora, ela vai voltar neste corpo para ajudar a fazer um trabalho agora ainda aqui na matéria, como se fosse encarnado sem encarnar. Lembre-se que nós já falamos que na quinta dimensão
as almas vão corporificar num corpo adulto sem nascer no ventre da mãe como agora. Então algumas já podem estar aqui voltando no exato momento que uma deixa um corpo, outra vem e materializa aquele mesmo corpo para ela, sem o corpo sem o corpo morrer, né? O corpo físico. Visto isso, o que vem de informação? Que pode o tempo ser muito curto para a troca das almas, e aquelas que vão embora da Terra é um número grande, e daria muito pavor ver tantos cadáveres. Então essas almas são retiradas do corpo, e uma outra que já ia voltar mesmo para a Terra assume aquele corpo. Então nós não vamos ver tantos desencarnes. Aí diminui um pouco mais, mesmo que aumentasse 3 vezes os desencarnes e tivesse ainda que passar 23, 24 anos, talvez sejam menos anos sem esse trauma de ver tantas mortes, porque todo mundo se traumatiza quando há desencarnes em número muito elevado, né, no mundo inteiro. Seja lá a razão que for, isso evitaria, porque ninguém vai passar o que não precisa passar. Então nem medo, nem pavor, nem angústia, nem sofrimento. Então essa troca de almas, ela está sendo feita muito mais do que se possa imaginar nesses últimos anos agora, de 2, 3 anos para cá. E eu acredito que vai se intensificar. Então veio agora a orientação e a informação desta possibilidade, já que aqui sempre é colocado temas que vão trazer informações e instruções para que cada um possa montar o seu próprio quebra-cabeça de conhecimento. É mais uma faceta do que realmente nós podemos entender, né, compreender, para que não se fique ali quebrando cabeça à toa, porque as pessoas têm muita preocupação que não deveriam ter. Aquilo que nós não compreendemos, não temos nem que nos preocupar. Vamos nos preocupar com aquilo que nós entendemos, porque é daquilo que nós entendemos que nós seremos cobrados também. Não dá para cobrar conhecimento daquele que não tem, em nenhuma hipótese, em nenhum local, em nenhuma idade também, né? Esse trabalho de troca chamado de Walking, aí também agora está surgindo algumas canalizações de outras pessoas também que canalizam, porque as informações elas vêm para muita gente. Aquela pessoa que diz que eu sou o único que canaliza isso, eu tenho aquele mentor que é exclusivo meu. Não, isso não existe. Ninguém tem exclusividade de nada. Nós estamos numa escola e uma matéria que é passada por um professor pode ser passada por outro professor numa outra sala de aula, e os alunos mesmo podem transmitir para outros e para outros e para outros. O conhecimento ele não pode ser contido, ele tem que ser expandido, divulgado, semeado. Então agora também se sabe que também não tem só o Alquim. In para dentro, né? Tem o out, que é para fora, ou out, né? Sei lá como é que é a pronúncia. O Alquim, aquele que entra, e o out, aquele que vai embora. Essa troca está acontecendo também. Mais uma das possibilidades. Claro, deixando bem claro, isso é uma parte de alma, não vai ser assim para todo mundo. O problema é que quando nós trazemos aqui uma mensagem, as pessoas acham que aquela mensagem é só assim e pronto. Não, é uma faceta da coisa. Nós sempre trazemos aqui parte, porque na terceira dimensão não existe verdade absoluta, existe parte de verdade. E cada um vai absorvendo essa parte na medida que vai expandindo a sua consciência. Vai compreendendo. Porque quem não compreende não tem informação, não tem a verdade. A verdade dele é uma, totalmente diferente do outro, porque são consciências diferentes, com potencialidades de compreensão e entendimento diferentes. Quando é uma alma da mesma mônada,
Uma superior a essa que está encarnada só pode vir se a outra não está mais aqui, na dimensão da Terra atual. No caso, hoje é a terceira dimensão. Então, se essa alma saiu da Terra, foi para uma dimensão superior, uma outra pode vir nessa dimensão. Porque aqui na Terra não é permitido duas partes da mesma mônada, da mesma alma, vivendo a mesma experiência, a mesma dimensão. Então, mesmo aquela que foi embora para vir outra, para cumprir a missão, continuar a missão, e aquela primeira ascensionou, ela vai para um patamar acima. Uma dimensão, pelo menos, acima. Se aquela alma que saiu do corpo volta a encarnar num outro corpo humano, que ela ainda volta para a Terra corporificar nessa dimensão, é porque aquela alma que assumiu o corpo não é da mesma mônada. Bem claro isso. Não tem como perder tempo desnecessário. Para que experienciar a mesma coisa no mesmo mundo, na mesma dimensão? Então, vamos supor, se eu estou encarnado e desencarno agora, mas eu vou voltar aqui para a Terra antes da Terra estar dentro da quinta dimensão definitivamente. Mas o meu corpo não vai morrer porque uma outra alma vai assumir ele para fazer um trabalho que não daria tempo dela nascer bebezinho e ainda crescer, passar o tempo da criança, da juventude, não dá mais tempo. Então ela vem e assume um corpo já grande. Então é uma alma que não pertence à minha mônada. Se eu volto, vem outro, eu vou voltar num outro corpo, pode ser de bebê, como está nascendo ainda, mas pode ser também uma corporificação adulto, que já está acontecendo, embora a gente não veja, não pode ver ainda. Corporifica-se lá num lugar, numa cidade grande, ninguém sabe. Nunca ninguém viu aquela pessoa antes, de repente tem uma pessoa a mais lá, não vai fazer diferença nenhuma. São várias possibilidades, mas assim, duas almas, seja fractais ou não, da mesma mônada, na mesma dimensão, não é necessário, não há nenhuma necessidade disso, seria uma perda de tempo, e não há perda de tempo nas leis do universo. Mesmo que o tempo não exista, como nós conhecemos aqui, mas não há a necessidade disso. Isso já é informação que a gente já recebeu, já estamos recebendo cada vez mais, que fique bem claro. Eu posso estar no meu prazo de ir embora e ver uma outra alma da minha mesma mônada continuar a minha missão. Porque essa missão pode estar sendo importante e é bom que ela continue. Mas chegou o meu prazo de ir. Então, é substituída por uma alma da mesma mônada, uma versão minha mais elevada, que vem aqui e continua. Mas daí eu não volto aqui para a Terra enquanto não completar a transição. E pode acontecer então de vir uma alma de uma outra mônada nas duas situações, quando eu vou voltar para a Terra ainda aqui, ou então indo embora também do exílio, né, para o exílio, porque o corpo ia desaparecer mesmo, só foi aproveitado. São coisas que agora começam a aparecer, diferentes, mas sempre mais ou menos nessa mesma situação, que elas, inclusive algumas relatam, eu não sou aquela pessoa, eu vim de uma estrela tal, do planeta tal, e aquela que estava ali foi para o cemitério, que na verdade foi embora, né? Talvez foi para outro planeta já de terceira dimensão, ou foi para um planeta de quinta dimensão, mas foi embora, e ela sabe que ela não é mais aquela, ela tem consciência disso. Muitos não têm consciência, mas a maioria tem. Quando não se tem consciência disso, é porque não houve a troca de almas. Houve um upgrade, como se diz. A alma que está encarnada, ela deu um salto. Ela expandiu de repente uma consciência numa faixa mais alargada
E é como se ela tivesse morrido e nascido de novo. É uma morte e renascimento em vida, como se diz. Sem a troca da fractal, sem a troca da alma, sem a troca de uma mônada para outra, sem nada. Tá bom? Então agora eu vos deixo, como sempre, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.